Oi, gente, tudo bem com vocês? Laru por aqui. Bem-vindos ao nosso segundo dia, né, de meditações. Então, ontem a gente fez uma abertura pedindo as bênçãos e sincronizando todos os elementos que compõem a nossa casca com as energias da Mãe Terra, né? E a gente mergulhou fundo pedindo essas bênçãos e esse ancoramento de amorosidade, para que a partir de agora a gente comece a caminhar, indo especificamente com o olhar para cada uma das partes que vão compor a nossa jornada, né? As nossas esferas. E hoje é o dia em que a gente vai olhar para a nossa casa, né? Como está a nossa casa? Como a gente está agora, nesse momento? Como a gente sente o nosso corpo, como a gente sente o nosso espírito, como a gente sente as nossas emoções, se a gente tem se lamentado, se a gente tem enxergado as sutilezas, se a gente tem entendido os processos como observador, né? Quando a gente está vivendo um processo, é muito comum que a gente não entenda o que está acontecendo, porque a gente precisa dele para uma evolução de pensamento e entendimento, e que lá na frente, alguns passos depois, olhando para trás, aquilo vai fazer sentido. Quando a gente está vivendo um processo, é como se a gente estivesse se afundando num rio. E quando a gente se afoga num rio, a gente não está pensando em alternativas para sair desse sufoco do rio. A gente está simplesmente mantendo a vida. A gente está fazendo toda a força, gastando toda a energia necessária naquele momento para manter a nossa vida. Então é mais ou menos isso que acontece. Quando a gente está no meio de um processo que vai gerar uma grande mudança, a gente se afunda e a gente tende a tentar simplesmente sobreviver ali sem criar uma estratégia de sair. Quando a gente consegue desenvolver o poder do observador, que é o que a meditação traz, que algumas terapias como a morfoanalítica trazem também, é uma observação de fora do que está acontecendo lá dentro. Quando você tira o seu sentido de sofrimento, de atentado à vida ali naquele momento, você consegue criar alternativas. Então é como se você enxergasse a cena de você se afogando naquele rio de fora e pudesse guiar o seu eu se afogando a criar alternativas para saírem da situação. Por exemplo, o eu de fora, né, nessa analogia com o rio, ele poderia dizer nada para a direita, que tenha margem, nada para a esquerda, para se agarrar num galho, boia por um tempo que ali na frente vai ter um lugar mais agitado, então você precisa poupar energia agora para conseguir entender e ter energia suficiente quando passar no processo ali na frente. Então, quando a gente consegue essa beleza maravilhosa que também está disponível a nós e depende de muito treino, a gente consegue se livrar um pouco desse sofrimento, né? Se consegue criar alternativas que te façam manter o emocional ativo e ok, equilibrado, e entender que o nosso tempo é diferente do tempo das coisas e de como elas acontecem, né? Então a gente começa a enxergar por trás o que essa mensagem vai trazer para mim, o que isso tá vindo movimentar na minha vida. Eu costumo falar também que a nossa vida é como se fosse uma fase de videogame, né? Alguém já passou por um videogame em que a fase que vai passando, quando você vai conseguindo concluir as fases, vai ficando mais fácil? Pelo contrário, quanto mais você avança nas fases de videogame, mais difíceis vêm esses desafios, até a gente chegar lá no chefão, né? Então, com a vida é mais ou menos isso. Se você consegue passar essas fases de videogame, você consegue evoluir. Se você não consegue passar, você volta, como se você morresse naquela fase, e o ciclo se repete. Então, você vai ser exposto a uma mesma... ao mesmo processo em que vai te fazer repetir as ações até que você consiga quebrar esse eixo padrão e mudar o que aquela lição está trazendo para você aprender. E aí, quando você muda, vem uma nova lição, provavelmente mais difícil do que a anterior, porque é fase de videogame, né? O nosso propósito aqui é sempre a ascensão. E o movimento é a vida.
Então, enquanto você está inerte, você não está crescendo, você não está se movendo, você está, de certa forma, não vivendo a vida como ela deveria ser vivida nesse mundo, né? Por que eu tô falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com a nossa casa. A maneira como a gente enfrenta os problemas, o quão sofrimento a gente traz para a nossa realidade, ou pelo contrário, o quanto de tranquilidade você consegue colocar usando o seu eu observador, vai determinar os seus processos de cura, seja mental, seja no corpo. E a gente tá olhando para como estamos agora. Pensando nesse ponto de vista, o quanto de coisas você tem repetido, ou o quanto você se lamenta de uma nova dificuldade chegar para sua vida, sendo que a gente sempre tem dois lados, né? Esse mundo é um mundo de dualidade. A gente sempre vai enxergar de duas maneiras, mas as energias e tudo que acontece são neutras. A gente coloca o que a gente sente naquele momento como característica determinante de ser positivo ou de ser negativo. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com a energia que a gente está colocando sobre aquela situação, porque ela também vai determinar o eixo final, né? O que vai acontecer. Se você já entende aquela situação como nociva e negativa, o desfecho dela também vai ser nessa sua visão. Então, é essa diferença que a gente fala sutil do quanto a gente vibra no positivo e no quanto a gente espera merecer coisas boas. E o quanto isso vai refletir também na nossa lataria, né? Eu costumo dizer que o nosso corpo, ele é um carro. Todos nós somos seres extraterrestres, porque a gente vem de algum lugar e se forma no corpo da mãe. Então, a gente vai tomar forma no corpo da mãe, mas da onde a gente vem, cada um tem uma ideia específica e não é esse o foco aqui, né? Eu tenho a minha crença, vocês podem ter a de vocês e tá tudo bem com isso, que a gente consiga em outro momento falar sobre também. Mas a gente vem de outro lugar que não é esse mundo e a gente se constitui estando aqui. Então, a gente vai ser formado quando já tá ali dentro da barriga da mamãe. E aí a gente habita um carro. Então, esse nosso carro, ele vai sofrer escoriações ao longo da vida. A gente bate, a gente pula lambada, lombada, né? Imagina, passa por tartaruga, tem altos e baixos de subida e descida. Teríamos que fazer revisões anuais, ao menos, na nossa lataria para ver o que ela tá gerando de descompensação, uns alinhamentos ali pra gente, né, se manter. Quando a gente faz uso indevido de substâncias que estão por aí, né, seja droga, seja álcool, a nossa alma fica ligada por um fio e ela se afasta do ambiente nocivo que é o nosso carro, deixando ele aberto para ser guiado por qualquer outro ser que está por aqui por perto. Então, é por isso que muita gente tem amnésia alcoólica, esquece coisas que faz, ou não faria coisas nesse estado, né, de embriaguez ou de estar alto, né, de qualquer forma, estar alto, que não faria em situações convencionais, porque temos outros seres que vêm caminhar com o nosso carro quando o nosso ambiente está sujo demais para a nossa alma que é pura, né? Então, todo esse cuidado vem agora para a gente olhar para a nossa casa. E a nossa casa é tudo que a gente constituiu ontem, né? É o que a gente pega de sensação do corpo, é o que a gente sente em relação a habitar esse lugar agora, esse lugar corpo e esse lugar presente, onde eu me encontro nesse momento, em todas as esferas da minha vida que constituem o meu ser, né? Todas as esferas se somam e a soma de todas elas é constituinte de quem eu sou. Então, se as minhas escolhas estão refletindo realmente o meu eu sou, ou eu tô presa num padrão, ou eu tô descontente com alguma coisa e não sei como reformular isso. E no fim, o nosso espírito, né? Se a gente tá consciente o suficiente para conseguir sentir a centelha divina, para conseguir se conectar com a intuição, né? Como nós somos seres racionais e o nosso racional é controlado pelo nosso ego, e o nosso ego é baseado em como a gente teve relações entre os seres que moldaram o nosso caráter formativo desde a infância,
Então ele é muito castrativo no sentido de te fazer imaginar que você só pode chegar a lugares que te foram construídos antes, né? Isso é muito limitador. Isso é muitas vezes quando você pensa numa alternativa mental de sair de um problema, você está usando só a sua bolha de coisas que já aconteceram e você não permite o acesso a coisas que você ainda não conhece que poderiam te trazer conhecimento para sair daquela situação. Então, o espírito, ele vai estar cada vez mais aflorado quanto mais irracional a gente for. Conseguir desligar a partículazinha do racional, né? Porque o racional também te coloca dentro de um padrão do que se é esperado para que você faça. E aí a gente entra no automatismo de nascer, estudar, ter uma formação, trabalhar, casar, reproduzir e morrer. Que é o que a última geração fez muito lindamente, né? E era o propósito dela, mas agora os seres de luz em ascensão para a quinta dimensão estão sendo preparados para coisas além disso tudo, né? Então, é esse o nosso olhar de hoje para nossa casa. E a gente vai contar com a presença de uma deusa. Como eu falei para vocês, né, durante as canalizações, eu pedi a ajuda de alguma deusa. E a deusa que apareceu para esse momento é a Gildeptis, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, já durante a meditação, do que ela traz, tá bom? Então, a gente introduz o assunto assim, e como a gente fez ontem, a nossa meditação começa com a nossa visualização da imagem que apareceu para a nossa jornada como símbolo principal. E aí, eu já vou fechar a câmera para a gente começar o nosso processo meditativo, tá bom? Então, vai respirando profundamente. Coloca as mãos lá no coração. Vai sentindo o momento de agora. Vai sentindo como se a cada pulsação do seu coração ele te chamasse para o novo. Ele te convidasse para conhecer coisas inexploradas. Que ele te desse abertura para tudo novo e lindo que está por vir. Usa a respiração para se nutrir. Vai intencionando tudo de positivo que você busca em relação à sua casa, que é o seu corpo, o seu momento de agora. Pode abrir os olhos, visualizando essa imagem, vai sentindo o que ela traz de reverberação para você, o que hoje ela pode estar querendo te causar, se ela tem um diferencial de convite ou se ela tem um diferencial de acolhimento. Vai sentindo no seu corpo a somatória de tudo que você sentiu ontem, acessando toda essa beleza e ancorando tudo de novo que tá por vir, que já tá aqui pertinho, que já tá no nosso astral, que vai começar a ser entendida e acessada a partir de agora. Vai respirando, trazendo coisas boas para dentro, eliminando espaço morto e nocivo. E vai fechando seus olhos, mantendo a presença no agora. Sentindo todo o seu corpo, assumindo a posição que for melhor para você nesse momento, seja deitado, seja sentado. Sente, de acordo com a sua intuição, qual é a necessidade agora do seu corpo. Vê se tem alguma parte dele que te chama mais atenção, que precisa ser olhada, que dói. Vai acolhendo e respirando. Nesse dia, o convite é enxergar em si
o local que habita. Trazer para o físico o elemento conectivo de integração entre energia e matéria. Com o olhar observador, percorrer sua casa, seu corpo, identificar o que tem amassado a lataria do seu carro e que você gostaria de guiar nesse momento. A deusa que vem trazer força e sintonia para esse processo é Gildeptis, a deusa da floresta. Ela te convida a sintetizar e a entender todos os seus caminhos até aqui. Agora é hora de juntar todos os opostos num todo, criar totalidade, considerando diversos aspectos, dando ouvido a todas as partes envolvidas e não escolher de modo racional com o ego o que faz parte de você. Una as mãos em frente ao peito, fazendo uma reverência e saudação de felicitação a si por buscar e permitir esse momento. Leve as mãos no coração, fazendo 3 grandes respirações, despertando o seu corpo no aqui e no agora. Imagine-se caminhando por uma floresta densa, úmida, onde o sol se aperta e se espreita por pequenas frestas na copa das altas árvores. Caminhe sentindo o musgo nos pés, buscando os filhetes de sol em suas mãos, buscando e brincando de esconde-esconde, sentindo em algumas partes esse calor reverberador. À sua frente, você nota a entrada de uma caverna. Observe. Sinta qual sentimento vem à tona. Acolha e contemple. Ainda com as mãos no coração, imagine-se caminhando para dentro dessa caverna. Sinta que à medida que você entra, água se encontra no chão e ela está fria, molhando seus pés. Sinta o cheiro da pedra e da terra molhada. Toque ao redor dessa caverna. Sinta a porosidade das paredes e ouça o silêncio que faz maior o som do seu próprio coração. Olhe o escuro e perceba as suas sensações. À medida que você caminha, o teto diminui, ele desce e vai te obrigando a abaixar-se e a sentir mais partes do seu corpo submersas na água fria. Quando seu coração se enche de medo e você pensa em voltar pelo caminho que te levou até lá, à frente você enxerga uma luz bem próxima e pode sentir cheiro de flores. Então, continua a abaixar-se e caminhar, já de cócoras, rumo a essa luz e a esse cheiro. Chegando à luz,
Ao fim da caverna, a claridade ofusca um pouco sua visão. Você para por um instante com olhos fechados. Vê tudo clarear ainda de olhos fechados. E a luz irradia, além de sentir toda a quentura do sol. Aos poucos, vá abrindo os olhos nessa sensação, sentindo e vendo a floresta, voltando à posição em pé. Sente embaixo de seus pés a terra fofa e quente. Sente o calor do sol agora em todo o seu corpo. Sente a brisa e o cheiro das flores e as vê bem em sua frente. Também à sua frente há um lago e ele é tão cristalino que você consegue ver seu próprio reflexo. Observe e acolha por um momento. Essa caverna simboliza nossa viagem no corpo maternal ao mundo terreno. Sair dela nos põe em contato com o maior presente do mundo que vivemos, as percepções e sensações. Ainda olhando seu reflexo, perceba características suas que surgirão a partir daí. Entenda a beleza dos seus ciclos, a abertura que o desafio traz para sua aprendizagem. Perceba a neutralidade das situações e o quanto nossa percepção a torna positiva ou negativa. Reconheça o pertencimento sagrado do seu eu sou nesse corpo, projetado para te fornecer sinais, estabilidade, acolhimento, tudo o que é necessário para essa jornada terrena. Encare-o com amor, com respeito e gratidão. Toque-se, acaricie agora cada parte sua, enxergando-se no reflexo e também sentindo na realidade. Nesse momento, aproveite para sentir todas as texturas por cada parte que pertence a ele. Permita que esse toque ativo e consciente vá te trazendo de volta da floresta com muita gratidão e pertencimento. Vá voltando de seu estado meditativo amorosamente e ainda se tocando, abra os olhos e agora olhe para todos os locais em que você recebe afago. Veja que você é capaz de dar a si o carinho que pede muitas vezes de outros seres, de outras pessoas. Esse carinho, a forma e a amorosidade que você toca, só você tem, só você conhece, só você consegue explorar de maneira tão livre. Acolha-se, entenda-se, preencha-se de si. Agradeça o seu corpo, o seu parceiro de viagem, reconheça-o. Desculpe-se por momentos de julgamento, por ataques, por descontentamento.
e acolha com amorosidade tudo que lhe é disponível de maneira tão linda. Pare suas mãos no seu coração. Faça 3 grandes respirações, sentindo o preenchimento de sua alma em todo o seu corpo, de maneira expansiva. Com as mãos em frente ao peito, reverencie, terminando a ativação meditativa. Esfregue uma mão na outra, trazendo para o momento de agora o poder acessado nesse momento. Sinta o calor da fricção. Sinta a ativação dos seus chakras da mão, que percorreu todo o seu corpo e está completamente cheia de você mesmo. Sinta a sua potência na palma das suas mãos e agradeça mais uma vez por esse momento lindo de ativação. Bem-vindos de volta. Como está seu coração? A pergunta da nossa jornada, né? Para hoje foi isso. Esse convite a olhar para nossa casa é um convite diário. Quando a gente começa a perceber as coisas de fora que vão influenciando o nosso estar bem conosco, a gente consegue definir melhor os limites de até onde eu suporto uma situação antes dela fazer mal ao meu físico, antes de eu precisar sentir uma dor, antes do meu corpo gritar por ajuda, por eu não conseguir delimitar até onde eu posso ir, até onde eu deixo as outras pessoas entrarem no meu astral, né? Percebam-se, é só isso. Entendam-se e acolham-se. A gente pode passar a vida toda reclamando do que nos foi dado, ou a gente pode acolher e integrar, e assim sentir a totalidade, sentir todo o nosso poder, acessar a centelha divina que grita pedindo a cada minuto para ser olhada com carinho. Espero que vocês tenham gostado da nossa viagem de hoje. Podem repetir quando vocês quiserem. Lá no Telegram eu vou enviar o ritual da deusa tenho que colar o nome dela. Gildeptis, que ela também traz uma sugestão de ritual lá para que seja feito. Então, se você quiser ainda ativar mais coisas, como essa deusa veio como representativa para nossa força e para nossa guiança de hoje, que a gente também consiga ou tenha disponível essa outra ferramenta de mergulho para quem quiser também, tá? Eu vou deixar lá para, se vocês sentirem, fazer também. E compartilhem comigo lá no grupo, com os colegas, como vocês estão se sentindo. Anotem no papel do dia de hoje como foi a meditação para você, aonde ela te levou, como foi se olhar em reflexo nesse lago, como foi tocar o seu corpo, como você sente a sua percepção de estar no agora, de habitar o seu corpo em comparação a antes da nossa ativação meditativa, tá bom? Então, muito obrigada por mais um dia de jornada e nos vemos amanhã!